É um vexame atrás do outro e está ficando cada vez mais difícil acompanhar. Com a operação da polícia, no caso das joias, a família do Trombadinha sumiu. Agora o Carluxo decidiu quebrar o silêncio para tentar ajudar o pai de algum jeito. Ainda bem. Na prática, ele influenciou deputados de direita, os irmãos, e confessou contra o próprio pai. A ideia era provar a inocência do pai através de uma imagem. Ele fez essa publicação da portaria 59 de novembro de 2018 do governo Temer, que supostamente, e ele destacou esse trecho, classifica como bens de caráter personalíssimo, joias, semijoias e bijuterias. Só que ele escondeu o outro trecho que diz que o valor máximo é de R$ 300 e esqueceu que essa portaria foi revogada pelo secretário executivo da presidência que foi indicado no governo anterior pelo pai dele. No final das contas, como deu errado, começaram coordenadamente também a divulgar um texto de 5 linhas escrito pelo advogado de defesa do Trombadinha dizendo que é inocente. Então a Polícia Federal e o FBI já podem cancelar essas investigações. Aliás, o investigado prometeu que é inocente. E vai piorar. A desculpa da vez é uma sabotagem. Aconteceu uma armação contra o Trombadinha. Ele mandava o Cid cuidar das contas bancárias, encontrou inativas, resgatou dinheiro perdido, para também saber se alguém não ia depositar um dinheiro ali só para tentar incriminar de algum jeito. E a desculpa é que ele pode ter sido vítima desse tipo de golpe. Na minha época, quando a gente tomava um golpe, perdia dinheiro. Quero saber quem é essa pessoa, esse inimigo do Trombadinha, para xingar a mãe dele. Olha esse cara xingando a minha mãe na internet, vou depositar 5 milhões na conta. A polícia descobriu a casa do pai do Mauro Cid, lá na Flórida. Sabe aquele cara que tirou uma imagem de uma estátua e teve o reflexo dele? Aí começaram os desdobramentos e as investigações. A casa que ele tá, na verdade, está no nome do irmão, Daniel Cid, que também é militar e tem outra casa na Califórnia, avaliada em aproximadamente 40 milhões de reais. E vai ter delação premiada? O advogado do Cid era contra. A família demitiu, colocou um especialista no lugar. Começaram a pressionar por uma delação, os amigos militares também, e esse novo advogado deixou o caso. O Bolsonaro estava falando que era tudo uma armação, a operação da polícia para tentar incriminar ele de algum jeito através de uma delação, e a Polícia Federal já descartou. Disse que, aspas, há provas robustas suficientes. E por falar em advogado, a Michele, cunhada, não é boba nem nada, já contratou um dos bons. Ontem um policial falou que há elementos suficientes, sem dúvidas, para indiciar a Michele. Ela foi atrás do advogado do Sérgio Cabral, condenado por corrupção em 23 processos a 425 anos de cadeia. Esse cara falou que a dona Michele está tranquila. Claro, não ia falar também que ela está desesperada com medo de participar da trend de mulher de bandido. Quando o Lula começou a ser acusado, ele falou que não ia contratar um criminalista porque criminalista não sabe defender inocente na maioria das vezes. Quem não está tranquilo é o Vassef. Ele era o advogado do Trombadinha e participou daquela operação de recompra do Rolex. Num primeiro momento disse que não sabia das joias e só foi conhecer esse caso por causa das notícias. Aí a polícia encontrou um recibo de recompra do Rolex com a assinatura dele. Depois, mensagens provando o encontro dele com o Bolsonaro antes de ir para os Estados Unidos e um outro posterior a essa viagem em São Paulo para entregar o relógio para o Cid. Segundo a corporação, o objetivo era, aspas, o enriquecimento ilícito do ex-presidente. Os auxiliares dele enrolaram o TCU para dar tempo de devolver as joias. Sim, a justiça pediu a devolução e eles disseram: não sabemos como fazer isso, tem muita burocracia, criaram atritos para dar tempo de ir lá comprar de volta e devolver. Tanto é que aconteceu em março e abril.
a mesma data da assinatura do recibo lá do Rolex. E esse é o modus operandi. A Michelle, quando estourou o primeiro caso e saiu a primeira notícia, ela falou: "Não sabia que estava rica, gente. Tenho toda essa grana, essas joias e ninguém me contou." Apareceu a notícia do segundo pacote, eles devolveram. Terceiro pacote, devolveram. Quarto pacote, devolveram. Não sabiam da existência de nenhum deles. Quando apareceram as notícias, foram atrás de devolver para evitar a cadeia. O COAF é um órgão de combate à lavagem de dinheiro. No governo anterior foi desmembrado e tiraram poderes de investigação para só passar a produzir relatórios de investimentos. O Lula foi lá e atribuiu de volta os poderes para o COAF, que agora detectou movimentações atípicas de 3.300.000 de um sargento, assessor do Trombadinha, que tem um salário de 13 mil. Metade dessa grana, 1,5 milhão, foi para as contas do CID. Ao todo, o pessoal em torno do CID movimentou 13 milhões de reais. Só o CID foi 7. Esse sargento está preso por causa dos certificados falsos de vacinação. Ele já foi pego pela polícia lá atrás. E o Ministério Público pediu o envio das investigações para o Supremo Tribunal Federal. Se a Justiça de São Paulo aprovar, aí, meus amigos, a chance de uma condenação até o final do ano é bem grande. Porque em São Paulo? Foi no aeroporto de Guarulhos que um punhado de joias passou escondido numa bolsa pela Receita. E tá um clima de velório tão grande que eles chamaram manifestações, o Trombadinha convocou a boiada para o 7 de setembro. A ideia é limpar a imagem das manifestações do dia 8 de janeiro, o pessoal que destruiu Brasília, e ganhar capital político. Tem muito deputado do PL, o partido dele, entrando com pedido na justiça para sair do partido e ir para outro, uma vez que qualquer apoio a projetos do Lula está resultando em perseguição interna. Agora, depois dessas revelações e do Ministério Público pedir para mandar tudo para o STF, ele cancelou. Sim, ele não quer mais que a boiada vá para as ruas no 7 de setembro. Até a Jovem Pan sentiu. A Antônia Fontinelli foi um programa, acho que um morning show, começou a questionar os containers que o Lula recebeu, muitos presentes, e ninguém fala disso. Até que o apresentador precisou interromper ela e comunicou: "Olha, Antônia, esses presentes foram todos declarados, o Lula devolveu mais de 500 itens e aqueles que sumiram e estavam declarados, ele foi lá e tirou do próprio bolso para pagar e não deixar nenhum prejuízo." O Silvinei Vasquez, ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, está preso. Encontraram provas e no celular dos agentes rodoviários um mapa do primeiro turno das eleições mostrando onde o Lula conseguiu mais votos para impedir no segundo turno o eleitor de chegar até a urna. Aconteceram os bloqueios e todo mundo ficou sabendo. Agora as provas apareceram, as prisões estão acontecendo e o ex-superintendente da polícia, amigo do Silvinei, convocou manifestações. Ainda abriu uma vaquinha. O irmão do Silvinei, Rodinei Vasquez, publicou, aspas, "Sou militar e uso farda. Não gosto de guerra. Eu gosto de dinheiro público, leite condensado e joias." Acontece nos Estados Unidos e acontece no Brasil, parafraseando o Pocatelha. Hoje, o Donald Trump foi acusado formalmente de tentativa de manipulação do resultado eleitoral com outras 18 pessoas. Ele foi, através do secretário de Estado, fraudar votos na Geórgia. E o apagão geral, todo mundo viu e ficou sabendo, foi comemorado pela gadaiada. Aliás, o brasileiro hoje viu o que acontece dentro da cabeça de um bolsonarista. E eles comemoram sem sentido nenhum. A Eletrobras é a responsável e foi privatizada no governo do Bolsonaro, que disse na época, aspas, "se não privatizar agora, vai ter uma crise no fornecimento."